Ártico, um vasto e ameaçador deserto. Poucas regiões do mundo inspiram uma admiração maior do que seus confins gelados. A ilha de Devon é um lugar assim. Um deserto frio no topo do mundo. No gelo do mar, predador e presa lutaram aqui por milhares de anos. Mas o campo de batalha está derretendo. O santuário de gelo das criaturas do Ártico está sob ameaça. A ilha de Devon fica afastada do mundo que a maioria de nós conhece. Mas o que acontece aqui afeta a todos nós. Esta é uma viagem de exploração através de uma ilha de gelo. Segredos do Ártico. Ilha de Devon, terra do gelo. A ilha de Devon, no arquipélago do Ártico canadense, é a maior ilha desabitada do mundo. Ela parece estéril, um local inóspito para a maioria das formas de vida. Mas não para o maior predador do Ártico, extremamente adaptado a essa paisagem. O gelo em si é como uma criatura viva, se desenvolvendo, transformando e perecendo. Seus cantos mais escuros contam histórias das forças que formaram nosso planeta e que ainda estão formando ele agora. Durante 9 meses do ano, a temperatura na ilha de Devon fica muito abaixo de zero. Durante o verão aqui, as temperaturas oscilam pouco acima de zero. A maior parte de sua superfície é formada por rochas congeladas. Poucas criaturas ou plantas podem sobreviver aqui. A ilha de Devon é tão estéril e hostil que a NASA usou seu terreno para testes da exploração de Marte. Uma camada de gelo cobre o pico montanhoso da ilha. O núcleo dessa gigantesca cúpula se formou há 100 mil anos. Agora, ela se espalha por mais de 14 mil quilômetros quadrados. Ela cresceu a partir da neve acumulada, aumentando em densidade, tornando-se compacta e transformando-se em gelo. Em alguns lugares, o gelo atinge 880 metros de profundidade. Mesmo com a abundância de água congelada, a ilha de Devon é um deserto. Raramente neva
e as chuvas são comparáveis ao deserto de Gobi. O pouco que cai congela e continua aumentando a calota de gelo. Durante 6 meses do ano, a escuridão domina essa terra congelada. Durante o inverno, o mar circundante é coberto de gelo contínuo e sólido. Quando o sol retornar na primavera, ele não vai se pôr por 4 meses. A luz implacável aquece este deserto congelado. E o gelo começa a se mover. O gelo do mar na água se rompe com rachaduras longas, chamadas de placas. Ventos e correntes predominantes determinam onde as placas se formarão, frequentemente na mesma área todos os anos. Essas placas criam caminhos para as focas se aproximarem. É primavera. As focas não precisam trabalhar tanto para abrir seus buracos respiratórios. No outono, quando o gelo é fino, as focas cortam buracos com as garras afiadas de suas nadadeiras. Uma foca usa até 15 buracos, nadando entre eles e empurrando com a cabeça para mantê-los abertos. Agora é primavera e o sol está alto. Elas podem se aquecer no gelo. Mas ficam sempre alertas para ursos polares. O urso polar percorreu o gelo do mar na escuridão durante todo o inverno. O povo inuit da Groenlândia chama o urso polar de Pissukitog, o grande andarilho. Parando apenas para dormir, eles ficam à espreita em busca de focas. Nessa região, o território de um urso polar pode cobrir 60 mil quilômetros quadrados. Esse trecho de gelo marinho ao longo da ilha de Devon é chamado de Rodovia do Urso Polar, onde cerca de 1.600 deles viajam de um lado para o outro. Olhando para o horizonte, não é incomum ver até 10 ataques de ursos polares. Uma fêmea grávida fica quieta durante o inverno, aninhada em seu covil, em terra. Na primavera, ela e seu filhote emergem, famintos. Por mais de 4 meses, o filhote só conheceu o calor do covil e o leite de sua mãe. Agora, o mundo se abre e a mãe vai ensiná-lo a sobreviver no Ártico. Ventos e correntes se juntam e se fortalecem. O choque de gigantescas mantas de gelo força as cordilheiras. Por baixo está o ar e o mar aberto. As focas têm um local para respirar. E os ursos polares têm a oportunidade de caçar. Um urso polar pode farejar uma foca a 16 quilômetros de distância. E pode encontrar um esconderijo de focas sob 1 metro de neve. Ele é poderoso o suficiente para romper o gelo espesso.
focas devem emergir para respirar a cada 15 minutos. Quando a caça é boa, um urso polar só come a gordura e a pele de uma foca. Ele pode comer mais de 45 quilos de gordura de uma só vez. Este urso poderia ficar à espreita em torno de um buraco respiratório durante dias. As geleiras que retornavam esmagaram as plantas e as varreram. Uma folha de grama de 9.000 anos normalmente não seria encontrada com uma haste úmida como esta. Martin e Ashley se aventuram mais profundamente na caverna. Uau, uau, é incrível. Cristais de gelo, formados por condensação, cobrem as paredes. É um incrível conjunto de estruturas de cristal na superfície. Perfeitos cristais de gelo hexagonais. Simplesmente de tirar o fôlego. É como caminhar por um mundo de cristal. Eu nunca vi nada parecido em nenhum outro lugar. Cristais de gelo se formam em torno de partículas de areia ou terra. O vapor de água se liga a elas e congela em facetas que refletem a estrutura da molécula de água. Então, o cristal cresce das bordas, como um floco de neve. Martin e Ashley adentram mais profundamente sob a geleira. Aqui, o gelo acima de suas cabeças tem mais de 15 metros de espessura. Eles estão agora a cerca de 300 metros de profundidade, em um território cada vez mais inóspito. Está pingando aqui. Na verdade, temos água aqui. Martin fica surpreso ao encontrar água. O calor, subindo da crosta terrestre, aqueceu a caverna. No final dos anos 80, o mantra estava frio, escuro e sem vida. Mas havia sempre um cientista no fundo da sala que dizia: bem, com todo esse enxofre na água, tem que haver micróbios. Então pensei que deveríamos dar uma olhada.
Quando a água é analisada, as suspeitas de Martin são confirmadas. Ela abriga tanto os micróbios quanto as águas superficiais comuns de qualquer lugar da Terra. Os micróbios são organismos unicelulares, as formas de vida mais antigas do mundo. Há tantos micróbios na mão de um indivíduo quanto pessoas no mundo. Mas a maioria dos cientistas não acredita que eles possam viver em uma geleira. Os micróbios não vêm da superfície. Gerações deles vivem na geleira há milhares de anos, sobrevivendo principalmente alimentando-se da vegetação decadente e enterrada, como a folha de grama. A descoberta de Martin e Ashley confirma um entendimento crescente de que as geleiras contêm muitos micro-organismos vivos. Esse ecossistema congelado está constantemente em movimento. A enorme geleira força o seu caminho até a borda da ilha, o nascimento de icebergs. Este iceberg da ilha de Devon começa sua longa jornada, deslizando para os contornos mutáveis do Ártico. Ele entra em um corpo notável de água, que confunde os cientistas. O Polínia da Água do Norte. É uma extensão do Oceano Ártico, entre o Canadá e a Groenlândia, que nunca congela, mesmo nos meses mais escuros e frios do inverno. O fenômeno é misterioso. As teorias incluem correntes superficiais rápidas e ciclones que retiram o gelo do mar. O Polínia fornece um refúgio para as criaturas descansarem e se alimentarem em um mar fechado pelo gelo. Milhares de aves marinhas se reúnem aqui no verão para fazer seus ninhos e criar seus filhotes em precipícios íngremes. A fêmea coloca um ovo na época de reprodução. Ele é pontudo em uma das extremidades, o que o impede de cair do penhasco. Em vez disso, ele fica parado no lugar. Essas aves marinhas dançam ao redor do penhasco com facilidade, mas o seu habitat mais natural é o mar. Essa ave mergulha mais fundo do que qualquer outro pássaro para capturar suas presas e pode ficar submersa por 4 minutos. Até o final do verão, quando os filhotes tiverem nascido, a colônia de penhascos estará deserta. Essas aves migrarão para o sul e passarão todo o inverno no Atlântico Norte.
As baleias da Groenlândia encontram aqui um santuário para sua reprodução. Por 300 anos, os baleeiros comerciais caçaram em massa as baleias da Groenlândia. A devastação foi maior no nordeste do Oceano Ártico. A indústria baleeira terminou há um século, quando restavam apenas poucas baleias e já não era mais lucrativo persegui-las. Em outras partes do Ártico, suas populações se recuperaram. Nesta região, no entanto, acreditava-se que essas baleias estivessem irreparavelmente exterminadas. Os cientistas ficaram satisfeitos em finalmente encontrar um número crescente de baleias da Groenlândia nesta região. As simpáticas morsas também se reúnem por aqui. Esses mamíferos podem ser desengonçados em terra, mas nadam elegantemente embaixo d'água, onde podem permanecer por 30 minutos sem respirar. Uma mãe dá à luz a seu filhote em reclusão, mas logo se junta ao rebanho, embalando seu bebê como uma mãe humana faria. Conforme o gelo polar se afina, as morsas perdem seus postos flutuantes onde poderiam descansar ou caçar. Elas têm se reunido em números incomuns nas costas, longe de suas presas. O povo inuit acredita que a morsa pode prever o tempo. Um ancião disse: as morsas vão embora quando ventos fortes estiverem a caminho. Em cada rebanho de morsas, uma delas atua como vigia de predadores, soando o alarme. Os ursos polares vigiam as águas do Polínia à procura de focas e pássaros. Eles são poderosos e destemidos. O urso polar não é o único caçador por aqui. Um grupo inuit atravessou o gelo marinho até a ilha de Devon, vindo da vizinha ilha Cornwallis, em busca de focas para alimentar sua comunidade, seguindo uma tradição de caça de milhares de anos. Mark Amarualik vem para a ilha de Devon desde que era criança. Uma boa forma de descobrir o tamanho de um urso polar é medindo suas pegadas. Aqui temos um de 2,5 metros. Uma pegada de um urso polar. Mark aprendeu através das gerações como observar o urso polar. Ele está à procura de focas, mas também deve estar atento em relação aos ursos. Tentar chegar perto, às vezes, pode levar horas. As fêmeas são mais arredondadas assim. Demorei cerca de 2 horas para chegar perto. É muita paciência. Mark para um momento para estudar as proezas de caça do urso polar.
Ele tem um ótimo olfato. Boa audição. Boa visão. Estando perto de um urso polar, Mark e seus amigos sabem que as focas não estão longe. As focas sobreviveram à perseguição constante dos ursos polares e são mestres da fuga. Toda vez que elas aparecem, eu diria para você sentar, esperar e observar um pouco. O amigo de Mark, Jodami Ikaluk, usa uma tradicional máscara inuit, chamada Tuluaktut, para se aproximar da foca. A foca está em seu habitat natural, mas Mark tem que estar constantemente atento às mudanças repentinas do clima. Parece que o tempo está melhorando um pouco. Todos aqueles cristais de gelo que você vê por aí indicam uma tempestade ou algum vento chegando. Mark está sintonizado com o clima da ilha. Ele entende como o gelo se comporta, como é afetado pelos ventos e correntes. Ele pode prever onde as placas serão formadas. E sabe quando pode caminhar no fino gelo do mar e permanecer seguro. Hoje em dia, Mark percebe o gelo quebrando com mais frequência durante suas viagens e nota que o gelo está muito fino para caminhar. Mark quer entender por que o gelo está mudando. Então ele está orientando cientistas que querem estudar a ilha de Devon. Hoje, ele está com Christian Haas, professor de Geofísica de Gelo Marinho e Eletromagnetismo na Universidade de York, em Toronto. Você vê que o gelo aqui... Christian espera entender e prever os tipos de mudanças que Mark observou. Ele e sua equipe científica estão medindo o gelo do mar ao redor da ilha de Devon. Esta é a nossa sonda eletromagnética de espessura de gelo. E este método permite medir a espessura do gelo à medida que viajamos. A sonda envia sinais para a água do mar abaixo, registrando a densidade do gelo. Christian consegue medir a espessura do gelo em mais de metade do comprimento da ilha de Devon em um dia. A pesquisa de Christian Haas e de outros cientistas mostra que, em média, o gelo marinho diminuiu em 13% através do Ártico desde 1979. Em algumas regiões, Christian documentou mudanças que são ainda mais alarmantes. No Polo Norte, por exemplo, quando comecei a minha pesquisa, o gelo tinha 2,5 metros de espessura. E agora tem apenas um pouco mais de 1 metro de espessura no verão. É uma grande mudança. Existe outra forma, consagrada pelo tempo, de detectar o gelo fino do mar polar. O tradicional cão de trenó consegue sentir e evitá-lo. A maioria dos Inuit viaja em motos de neve hoje em dia, mas eles ainda confiam em seus cães para proteção durante uma caçada ou em viagens longas.
A raça tem 4.000 anos de existência e se sente tão em casa quanto os ursos polares e as focas. Uma matilha como essa pode lutar contra um urso polar. E quando o vento sopra forte, eles podem guiar os viajantes de volta para casa. Os Inuit não poderiam ter sobrevivido aqui sem seus cães. Não muito tempo atrás, povos estranhos chegaram a esses mares árticos, sem o conhecimento de que precisavam para sobreviver. Por quase 400 anos, exploradores viajaram pelas águas geladas da Passagem do Noroeste, uma rota comercial muito procurada entre a Europa e a Ásia. Mas suas expedições fracassaram, uma após a outra. Eles vieram em navios de carvalho, com arcos de ferro de 8 centímetros de profundidade para forçar sua passagem através do gelo, mas seus cascos quebraram. Eles trouxeram novas invenções, como comida enlatada, mas isso não foi o suficiente para vencer o Ártico. Eles morreram de escorbuto, tuberculose e do frio profundo e interminável. Muitos exploradores passaram pela ilha de Devon, pelo caminho de labirintos de gelo e outras terras desconhecidas. Uma passagem foi encontrada há 100 anos, mas a rota era tão tortuosa que não teve uso comercial. Agora, seu caminho seria mais fácil, embora ainda perigoso. Durante o verão, o clima quente está abrindo canais permanentes no Mar Ártico. As nações disputam os direitos dessas águas. As explorações de hoje buscam riquezas submarinas de petróleo e gás, em torno deste paraíso dos ursos polares. Esta região, outrora impenetrável, tornou-se vulnerável. Na costa norte da ilha de Devon, um iceberg continua sua jornada, movendo-se para o sul a partir da polínia da água do norte. O iceberg cai na corrente da Baía de Baffin e flutua para o sul do Atlântico, viajando mais de 16 quilômetros por dia. Alguns icebergs são vislumbrados na costa dos Estados Unidos antes de se dissolverem. Icebergs são calotas de gelo e pedaços de geleiras soltas no oceano. Nos últimos anos, mais icebergs deslizaram para os mares polares. Enquanto as geleiras recuam, eles surgem, gigantes. Entre 2010 e 2011, um iceberg com 4 vezes o tamanho da ilha de Manhattan percorreu o Oceano Ártico. Com cada iceberg flutuando livremente, o nível do mar sobe. O gelo da ilha de Devon na terra e no mar está se tornando mais imprevisível. O conhecimento do povo Inuit sobre o gelo no Ártico, aprendido ao longo de milhares de anos, não se aplica mais.
vida selvagem deve se adaptar, se puder. De minúsculas gotas de água derretida a icebergs e oceanos. Os efeitos da mudança climática estão aí. O gelo está se dissolvendo, ano após ano, em taxas cada vez mais rápidas. À medida que mais icebergs seguem seu curso para o sul, eles carregam esse aviso do norte.